que a verdadeira natureza do trabalho dos Cavaleiros Templários não era aquela que a Igreja tem divulgado há milênios. Eles são os caras que querem impedir que informações iguais a essas que eu estou passando aqui dentro desse vídeo cheguem ao público. Os Cavaleiros Templários foram uma ordem que existiu no passado, certo? Não está certo. Eles não existiram no passado, mas sim, eles existem até os dias de hoje, por mais incrível que isso possa parecer. O problema é que os verdadeiros propósitos dos Cavaleiros Templários foram ocultados da população. Eles não existiram somente com o propósito de servir como guarda, para guardar e manter os peregrinos em segurança em sua jornada para a Terra Sagrada. Muito pelo contrário, tá, meus queridos? Isso é o que a Igreja quer que você acredite sobre os Cavaleiros Templários. Mas a verdade é que os Templários estavam diretamente conectados com os habitantes de Atlântida. E a influência de Atlântida aqui na Terra nunca deixou de existir. Ela continua existindo até hoje. Influência essa, inclusive, que nem é aqui da Terra. Nesse vídeo aqui, eu vou te contar tudo o que está por trás dessa imensa manipulação e mais. Vou te mostrar como Atlantes, Cavaleiros Templários e alienígenas estão todos conectados na mesmíssima coisa. Como eles estão conectados e trabalhando para o exato mesmo propósito até os dias de hoje. Você aí já está fazendo parte do grupo do WhatsApp para pegar os cupons de desconto para Black Friday de 2024? Bom, se você ainda não está fazendo parte, clica aqui, ó, no primeiro link da descrição, entra no grupo e espera, porque no dia 29 de novembro, ou seja, no dia da Black Friday, eu vou te enviar ali pelo grupo os links dos cupons de desconto. Aí é só você clicar e comprar através desses links, porque esse é o menor preço que você vai conseguir comprar os meus cursos na história dos meus cursos. Então, agora, nesse momento, não faça absolutamente nada. Só entra no grupo e aguarde, porque lá no dia 29 você vai receber um comunicado meu com os cupons de desconto. Agora sim, vamos falar sobre essa história dos Templários que é extremamente oculta e extremamente macabra. Atlantis foi um lugar físico que existiu aqui no planeta Terra. Um reino. E ao contrário do que dizem, Atlantis não era um reino mítico, mas sim um lugar que existiu de verdade. Ah, mas por que as pessoas mentiriam sobre a existência desse lugar? Simples. Porque esse lugar tinha a influência de outros mundos, ou seja, se nós admitíssemos a existência de Atlântida, nós estaríamos automaticamente admitindo a existência de seres extraterrestres. Os registros históricos que os Templários possuem sobre Atlântida falam exatamente sobre isso. Falam sobre máquinas voadoras que, inclusive, são mencionadas em textos sagrados aqui do planeta Terra. Você deve se lembrar, por exemplo, daquela passagem das rodas de Ezequiel ou dos Vimanas que estão nos textos hindus. Esses registros atlantes falam sobre a existência de portais Stargate no Egito. E quem aí assistiu esse vídeo falando sobre as imensas bolhas de plasma que se formaram em cima das pirâmides do Egito, sabe exatamente o que eu tô falando. A Ordem dos Templários que existe até os dias de hoje tem essas informações catalogadas por pelo menos 3.000 anos. Mas afinal de contas, que registros são esses que falam essas coisas? Qual é a verdade sobre esses papéis? Bom, você só precisa pesquisar a seguinte expressão na internet: documentos de Cremona. E ao pesquisar os documentos de Cremona, leia os documentos de Cremona, que você vai entender exatamente tudo que eu estou falando aqui dentro desse vídeo de hoje. Mais uma vez, o conteúdo desse vídeo não é baseado na fonte Vozes da Minha Cabeça ou Águas de Lindóia, do inglês Lindóia's Water. Muito pelo contrário. É um conteúdo embasado em um documento que existe de verdade. Documento esse, inclusive, que é ocultado de propósito. Os documentos de Cremona são uma coleção de manuscritos controversos que envolvem os Cavaleiros Templários, os Vikings
reis europeus e até mesmo viajantes pré-colombianos ao continente norte-americano. Esses documentos foram descobertos em uma catedral em Cremona, na Itália, no século XIX. É exatamente por isso que eles se chamam os documentos de Cremona, porque eles vieram de lá. E eles relatam uma série de explorações secretas e missões dos templários em busca de tesouros e artefatos sagrados como o Santo Graal, antes e após a supressão oficial da ordem. Em 2022, mais documentos similares aos documentos de Cremona foram encontrados, e eles falam sobre um livro perdido da Bíblia que é muito mais bizarro e muito mais poderoso do que o livro de Enoque. Eu estou falando do livro das Guerras do Senhor. Existe uma menção sobre esse livro em Números na Bíblia, mas por alguma razão que nós desconhecemos, essa menção nunca foi questionada. Tipo, nunca ninguém que estava lá lendo Números olhou para aquela informação e falou: peraí, que diabo de livro das Guerras do Senhor é esse que eu não conheço? Nunca ninguém questionou a existência desse outro livro da Bíblia? Bom, a real é que você não pode questionar, porque se você questionar, você é um herege. Mas, sem heresia aqui nesse canal você não vai ser julgado por questionar. Aqui nesse canal eu te trago a verdade por trás da manipulação toda. É importante de mencionar que essa ordem dos templários que existe até os dias de hoje é derivada da ordem dos cavaleiros templários. Eles são um grupo que estão destinados a guardar os segredos colhidos pelos cavaleiros templários e perpetuar esses segredos. Eles são os caras que querem impedir que informações iguais a essas que eu estou passando aqui dentro desse vídeo cheguem ao público. Nesse livro aí oculto da Bíblia, ou seja, no livro das Guerras do Senhor, existe uma passagem que é imensa, que fala de uma guerra que aconteceu em um local árido. Guerra essa que foi interceptada por um objeto imenso que desceu do céu. Esse objeto desceu em um lugar que vocês conhecem muito bem, que fica ali pertinho do Monte Moriá, em Jerusalém. Nesse livro diz que os seres tripulantes dessa nave, eles desceram nesse lugar porque esse lugar era um lugar escolhido. Escolhido por quem? Escolhido pelos seres dessa nave. Eles desceram e estipularam um local para a construção de um grande forte. Adivinha que forte era esse? Sim, o Templo de Salomão. O texto ainda continua dizendo que ao descer essa nave se abriu e de dentro dela um ser saiu. E esse ser era chamado de Amun, traduzindo para o português do hebraico, o escolhido. Só que existem algumas traduções que dizem que esse ser tinha o nome de K. Só o K, só uma letra K. Ou anjo K, porque afinal de contas tudo que desce dos céus, de acordo com a tradição cristã, são anjos, então ele era o anjo K. Esse ser, ele tinha uma estatura mediana, vestia roupas brancas, tinha olhos azuis acesos. E esse ser desceu dessa nave porque ele tinha que recuperar algo que estava ali, no Monte Moriá. E diz o livro que enquanto esse ser caminhava até o local onde ele ia pegar aquilo que ele veio pegar, ele interagiu com algumas pessoas e ele fez perguntas específicas para algumas pessoas, perguntas essas que tinham só uma resposta correta. Quando ele obteve essa resposta correta, ele entregou um pergaminho nas mãos da pessoa que respondeu corretamente. Tipo um show do milhão. Só que aqui você não ganha dinheiro. Você ganha um pergaminho grandão. Esse pergaminho era nada mais, nada menos que as transcrições do livro das Guerras do Senhor, que foi entregue para ninguém mais, ninguém menos que Salomão, que era o cara que respondeu a resposta correta. Nesse pergaminho também existiam instruções precisas para a construção do Templo de Salomão, que começou logo em seguida, logo após essa visita estranha. Daí eu estava analisando essa história e eu pensei assim, não é possível que essa seja a única referência que existe dessa história, porque afinal de contas nós estamos falando de um livro proibido na Bíblia, que pouquíssimas pessoas tiveram acesso, nós estamos falando de ordem de templário que existe até hoje. Peraí, essa história está muito no campo da ficção. Existe alguma outra referência de tudo isso? E é óbvio, existe.
Francis Bacon, que não era maçom, mas que era muito alinhado aos ideais da maçonaria, e é aí que as coincidências começam, ele escreveu, e não terminou, um livro chamado Nova Atlantis, em 1627. Nesse livro, ele fala de uma sociedade chamada Ben Salem, que seria uma ilha fictícia no meio do Oceano Pacífico que representa um local de conhecimento, ciência e progresso social. Na narrativa, os habitantes de Ben Salem fundaram a Casa de Salomão, uma instituição dedicada à pesquisa científica e ao conhecimento aplicado, considerada a primeira ideia de instituto de pesquisa moderna. Essa tal dessa Casa de Salomão era um local onde os cientistas realizavam experimentos e exploravam os mistérios da natureza para melhorar a vida dos cidadãos. E logo no começo desse livro, ele fala que os habitantes dessa ilha um dia viram uma bola de luz no céu e daí pegaram os seus barcos e foram até ela. E ao chegar nessa luz, eles encontraram com um ser que disse que se chamava K, só K, a letra K. Esse ser tinha as exatas mesmas descrições daquele outro ser chamado Amun, ou Anjo K, que o livro das Guerras do Senhor, o livro proibido da Bíblia, trouxe. E esse ser, então, fornece na história do Francis Bacon as instruções necessárias para a construção do Templo de Salomão. Tá boa, gente? É um ser que vem dos céus, que traz conhecimentos absurdos. Conhecimentos esses que inspiram a construção do Templo de Salomão. Eu não consigo deixar de pensar que esse ser, na verdade, era um ser extraterrestre. E eu não consigo separar as coisas, porque afinal de contas, ele veio do céu numa nave com tecnologia. Ponto. É extraterrestre. E é por histórias como essas que você começa a perceber que a verdadeira natureza do trabalho dos Cavaleiros Templários não era aquela que a Igreja tem divulgado há milênios. Esses caras, os Templários, eles foram os pioneiros, os responsáveis por terem criado toda essa ordem, se é que eu posso chamar de ordem, que nós vivemos hoje. Toda essa manipulação da realidade que mantém os seres humanos em uma espécie de um aprisionamento mental e físico, e até espiritual. Eu fiz um curso há algum tempo sobre os Templários e, sério, eu descobri cada coisa bizarra. Não sobre aquela ordem do passado, aquela ordem que diziam que os Templários eram, mas sim sobre o papel dos Templários hoje e como eles influenciam a nossa sociedade hoje. Foi a seita que pagou esse curso para mim. E sério, se vocês quiserem mais informações sobre esses assuntos dos Templários, comenta aqui embaixo que eu trago em outras oportunidades, porque eu adoro falar sobre esses assuntos. Mas é cada coisa muito bizarra, assim, bizarra num nível que eu vou começar a contar e vocês vão falar, não, eu não acredito. Então é por isso que eu não trouxe ainda. Vocês me forçam a isso. Mas se vocês quiserem, né, a voz do povo é a voz de Deus. Se vocês quiserem, eu trago. Comenta aqui embaixo. Bom, a nossa palavrinha mágica de hoje não poderia ser outra. Comente Salomão aqui embaixo para que nós continuemos a invocar essas energias. Não se esqueça também que a partir da semana que vem, ou seja, a partir do dia 25 de novembro, nós teremos lives todos os dias aqui no canal, falando de temas extremamente complexos e absurdos, de temas assim, como desse vídeo aqui. As lives serão às 19h15 do horário de Brasília e você não pode perder por um absoluto nada. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês então, claro, se a seita permitir, nos nossos próximos vídeos.